Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Gálatas 3, a partir do versículo 21. Gálatas 3, 21. Gálatas fica depois de 2 Coríntios e antes de Efésio. Amém. Eu vou começar a ler, tá bom? Eu vou ler a partir de Gálatas 3, do versículo 21 até o 29. Está escrito assim: Logo, a lei... Porque se nada fosse uma lei que pudesse vivificar, da justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de se manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados, mas depois de que a fé veio, já não estávamos mais debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea. Todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois em Cristo, então sois a descendência de Abraão e herdeiros conformes a promessa. Amém? Os irmãos podem se assentar? Bom, antes de eu começar a entrar no texto, eu quero dar pelo menos um contexto histórico que estava acontecendo aqui. O que acontece? O apóstolo Paulo, ele escreveu a carta de Gálatas, para um povo que vivia em Galácia. Era uma igreja que tinha lá na região. Só que o apóstolo Paulo, ele era o pastor dessa igreja. Aí depois, quando ele saiu para suas viagens missionárias, veio alguns judeus nessa cidade e começou a ensinar falsos ensinos. E esses ensinos foram tão atrativos para o povo de Galácia, que eles acabaram sendo seduzidos por esse ensino. Tanto é que o capítulo 3 é Paulo literalmente falando sobre isso. Tanto é que, se vocês for ver em Gálatas 3:1, Paulo ele cita o povo de Galácia como insensato. A palavra insensato, ela quer dizer imprudente ou irresponsável, que é aquele que não pensa nas consequências de seus atos. Eles chamam eles de insensato por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo pregou para eles a verdade. Agora imagina, eu não sou pastor, mas imagine o pastor aqui da igreja e o apóstolo Paulo. Pela lógica, quem é melhor o pastor entre o pastor Bruno e o apóstolo Paulo? Com certeza vocês vão pensar, poxa, é o apóstolo Paulo. Até porque ele ganhou as revelações e escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento. Então, esse homem, sendo usado por Deus, quando ele conseguiu lá por baixo da mão de Deus, abrir uma igreja lá em Gálacia, aquele povo ainda assim foi seduzido por uma doutrina errada e pagã e acabaram desviando da fé. Aí ele começa a falar sobre isso. E o que os judeus daquela época eles ensinaram? Eles estavam ensinando para o povo de Gálacia que, para eles de fato serem salvos, eles tinham que praticar... Cadê o negócio aqui? Deixa eu só achar aqui. É quando corta o prepúcio do pênis. Esqueci o nome, é circuncisão. Isso, circuncisão. Eles tinham também que ser judeus e também tinham que cumprir toda a lei mosaica.
Aí o apóstolo Paulo, escutando isso, ele começou a refutar. Aí por isso ele escreveu Gálatas 3. Tanto é que um dos primeiros argumentos que o apóstolo Paulo dá, está lá em Eclesiastes 3, do 6 ao 9, que ele cita Abraão. Vou ler aqui para vocês, que está escrito assim, ó. É o caso de Abraão, que creu... Peraí, deixa eu virar aqui a folha. Que creu em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos, como os crentes de Abraão. Bem, o que é que esse texto está querendo dizer? Lembrando, qual era o contexto nesse capítulo aqui? O povo lá da igreja de Gálatas estava se desviando da fé. Eles estavam acreditando para que, de fato, eles fossem salvos. Eles tinham que praticar o ato da circuncisão e ser judeu, e cumprir toda a lei. Ou seja, eles acreditavam que, por meio das suas boas obras, eles seriam salvos. E o apóstolo Paulo cita Abraão. Vocês podem ver que no início, quando eu falei, aqui quando eu comecei a ler Gálatas 6, né? Gálatas 3:6, cita que Abraão, ele foi aceito por Deus porque ele creu em Deus. Ou seja, foi uma crença. E olha, eu também quero argumentar que o Abraão, ele não fez boas obras. E até mesmo as boas obras iriam anular as coisas que ele já fez. Vou dar um exemplo aqui. Cadê aqui? Gênesis 15:6. Lá vai estar descrito que... Não, Gênesis 15:6 não. Gênesis 12. Vai estar escrito lá que Abraão estava fazendo uma viagem, juntamente com sua esposa, que era Sara. E o que acontece? Eles passaram pelo Egito, e naquela hora, quando ele passou pelo Egito, ele temeu pela sua morte. Por quê? Porque a esposa dele, Sara, era formosa, era bonita. Então, o que ele pensou? Ele falou assim: eu vou dizer que a minha esposa é a minha irmã, que aí, quando entrar lá naquele povo, quando eles olharem pela formosura delas e querer desejar ela, ou seja, possuir ela, eu vou dizer que é minha irmã. Aí eles não vão me matar. Porque se ele falasse que ele era o esposo dela, provavelmente iriam executar ele. E foi dito e feito. Ele fez isso. Aí o que acontece? Se não me engano, acho que foi o governador lá do Egito, olhou para a esposa de Abraão, achou bonito. Então, ele quis pegar ela. Então, ele levou ela para o palácio. Aí, num dia, quando ele estava dormindo, antes de coabitar com ela, Deus se revelou para ele num sonho, dizendo que se caso ele dormisse com aquela mulher, ele iria morrer, porque era uma mulher casada. Aí, depois disso, lá o governador do Egito foi e devolveu a esposa para Abraão. Ou seja, aí por que eu estou citando isso aqui? Olha, se você vai no Novo Testamento, lá em Efésios 5:25, lá diz que o homem tem que morrer pela sua mulher. E ao caso de Abraão, Abraão foi tão covarde que ele preferiu entregar a sua mulher para não morrer por ela. Aí eu pergunto, isso é ou não é pecado? É pecado, né? Logo, se Abraão fosse ser justificado pelas suas obras, ele não iria ser salvo. E a gente estaria condenado, porque ele é o pai de todas as nações. Então, por que Deus escolheu ele? Porque, primeiro, Deus quis e Abraão creu em Deus. Esse foi o argumento de Paulo. Deu para entender até aqui? Amém? Deixa eu ver aqui. Agora eu vou começar a entrar aqui no texto. E eu vou primeiro explicar aqui o versículo 24 e 25. Vou até ler ele de novo. Até porque, na minha tradução aqui, tem uma palavra que eu falei aqui, aio. Em algumas traduções, essa palavra aio também vai ser tutor, guia, pedagogo e eu acho que só. Aí eu vou explicar depois o que significa. Então, está escrito aqui, ó, Gálatas 3, 4 ao 25. De maneira que a lei nos serviu de aio, ou seja, tutor ou pedagogo, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Agora eu vou explicar o que é o aio, né? Então, aio é a mesma coisa que tutor, que também é a mesma coisa do que um guia. E o que essas palavras têm em comum? É como se fosse uma espécie de professor. Tanto é que nessa época aqui, por que o apóstolo Paulo ele usou essa expressão? É porque naquela época em Roma,
tinha um costume de quando uma família romana tinha filhos, eles contratavam algum adulto, ou mesmo em Roma, ou até mesmo vindo da Grécia, para educar os filhos deles, até que eles atingissem uma idade adulta, ou até mesmo com sabedoria. Então, essas pessoas eram chamadas de tutor ou pedagogo. Tanto é que pedagogia, que é o quê? Geralmente, quando uma pessoa quer dar aula para criança, em colégio público, ela estuda pedagogia. O termo pedagogia veio dessa época. Por quê? Porque eram pessoas que se especializavam em cuidar de crianças. Tanto é que pedagogo é o quê? Professor. Então, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Só que ele fala sobre isso referente ao quê? A lei. Ele diz que a lei, para a gente, foi como se fosse um tutor, um professor, que depois de algum tempo, quando a gente estudou a lei, a gente adquiriu conhecimento e depois decidiu mais precisou desse tutor. Como assim? Eu vou tentar explicar, né? Eu acho que ficou meio confuso. Mas o que acontece? Se você, de fato, assim, estuda a Bíblia para saber o porquê que você é salvo, a primeira coisa que você sabe é que você não vai ser salvo pelas suas obras. Ou seja, independente de você cumprir toda a lei mosaica, você, em teoria, nunca pecar, você nunca vai conseguir fazer isso. Por quê? Uma hora ou outra você vai cair em pecado. Então, esse é o tutor. A lei mosaica, ela primeiro te mostra que você é um pecador, para então, quando você reconhecer isso, aí ela anuncia a Cristo. Aí, a partir disso, você já não precisa mais desse tutor, porque agora será Cristo o seu Salvador. Vou até ler aqui um versículo que da última vez que eu preguei, eu li ele para vocês. Vou ler aqui de novo. Ó. Para uma pessoa ser salva pela lei, presta atenção, ó, tem que cumpri-la todos os dias durante toda a sua vida. Se uma pessoa desobedecer à lei, nem que seja por um dia, ela não pode mais entrar no céu, porque o céu é perfeito. Afinal, se o céu é perfeito, as pessoas que entrarem lá também precisam ser perfeitas. Se apenas um pecador entrasse no céu, o céu deixaria de ser perfeito. Portanto, essa é uma proposta justa. Aí por que Paulo chama a lei de tutor? Porque ela ensina isso para a gente. Tanto é que se você pega lá no Antigo Testamento, as leis que tinha, né? Tipo uma lei cerimonial. O que era o ato da circuncisão? Era um pacto que os judeus faziam com Deus, dizendo assim, olha, esse ato aqui é uma aliança que mostra que eu estou retirando o meu pecado. Até mesmo os animais que eram mortos lá. Geralmente, quando matavam os animais, eles colocavam a mão em cima do bicho. Por quê? Aquele bicho representava um ser puro, sem pecado. E ele iria morrer por uma injustiça. De quem? Da pessoa que levou o bicho. Ou seja, suponhamos que eu leve um bicho lá para o templo. Eu seria um pecador e aquele bicho iria morrer em meu lugar, pelo meu pecado. Isso já fazia alusão a quem? A Cristo na cruz. Então, todo bicho que morria lá no templo era uma alusão a Cristo. Esse foi o modo que Paulo falou, que era a lei. A lei era um tutor. Ela ensinava, tanto a gente quanto o judeu, que se você for simplesmente praticar, ou nesse caso, querer ser salvo pela lei, você vai ser condenado. Porque o homem é incapaz de cumprir toda a lei. Deu para entender até aqui? Aí, só para ressaltar o que eu falei, né? Eu vou ler aqui algumas coisas que eu escrevi. Por meio da obediência à lei, não seremos salvos. Deixa eu ler de novo. Por meio da obediência da lei, não seremos salvos, porque o homem é incapaz de cumpri-la. Mas a lei, como este princípio de apresentar que só será salvo aquele que a cumprir, foi importante para nós, foi fundamental para o nosso amadurecimento. A lei, nesse sentido, demonstra que somente aquele que cumprir a lei será salvo. Por isso, a lei teve a função pedagógica de levar cada um de nós a amadurecer e buscar a Cristo. O que é esse termo amadurecer? Como eu expliquei, aquela primeira alusão que eu fiz, né? Lá daquela palavra, aio, que em outras traduções é tutor, ou guia, que é a mesma coisa que pedagogo. O que era isso? Antes de você se converter, primeira pessoa fala sobre a lei mosaica para você. Com base nisso, você chega à conclusão de quê?
de que se você de fato fosse depender dessa lei, você iria para o inferno, que você não iria conseguir cumprir. Logo, você precisa de quem? De Cristo. Quando você tem essa percepção de que você precisa de um Salvador, esse é um amadurecimento espiritual. Tanto é que um exemplo é aquele jovem quando chega a Cristo, né? Jesus estava lá pregando, aí ele fala assim: Jesus, eu já cumpro toda a lei. O que é que eu preciso para melhorar? Aí que Jesus fala? Vai e vende tuas coisas. Mas por que o rapaz foi lá até Jesus? Porque ele acreditava que ele cumpria tudo. Aí, com base no que Jesus falou para ele conversando, ele chegou à conclusão de que ele não cumpria tudo. Por isso, quando ele saiu entristecido, porque ele teve essa percepção: poxa, eu não consigo cumprir toda a lei. Aí o que acontece? Qual foi o esse rapaz? É porque, apesar dele ter reconhecido que ele não cumpria toda a lei, ele não reconheceu Cristo como seu Salvador. Mas nós que estamos aqui, nós reconhecemos que se a gente fosse realmente depender da lei, a gente iria ser condenado. Porém, a gente reconhece Cristo como nosso Salvador. Esse é o amadurecimento. É por isso que Paulo fala aqui, no versículo 25. Mas depois que a fé veio, o que é essa fé veio? Essa fé é referente a Cristo, ao conhecimento de que Cristo é o nosso Salvador, e a gente teve fé nele. A partir do quê? Do reconhecimento que a gente não pode depender somente da lei. Então, versículo 25. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, que é o quê? Do tutor. Quem é esse tutor? Da lei. Deu para entender até aqui, gente? Um exemplo que eu acho interessante também. Primeiro eu vou contar a história, depois eu vou contextualizar, né, com o que eu estou falando aqui. Eu lembro quando eu fiz uma viagem, lá não sei se era primo ou tio, que eu era criança, né? Aí ele estava vendendo uma moto. Só que a moto que ele estava vendendo, como ele queria vender rápido, ele anunciou por um valor muito baixo. E o que acontece? Ele disse que já tinha um tempo que ele estava querendo vender e ninguém queria comprar. Aí, provavelmente, o que ele pensou? Poxa, acho que a pessoa pensou que é golpe, né? Que eu estou querendo, sei lá, extorquir ela, é um anúncio falso. Aí ele só aumentou um pouco o valor da moto, que em menos de uma semana, quando eu estava lá, ele conseguiu vender a moto. Mas o que isso tem a ver com o Evangelho? Vou ler aqui o que eu escrevi. O Evangelho é a coisa mais cara que existe e a mais difícil de se adquirir. E é oferecido de graça. Novamente, o Evangelho é a coisa mais cara que existe e mais difícil de se adquirir. E é oferecido de graça. Por isso que o povo aqui de Gálatas, ele estava se desviando da fé. Por quê? Para você ser salvo, é só você crer em Jesus. Você não precisa ser uma boa pessoa, até porque nem existe boa pessoa, né? Com base no que a Bíblia diz. Talvez na minha percepção caída, eu posso achar que uma pessoa é boa ou não. Mas o que a Bíblia diz é que não existe pessoas boas. Mas ainda que existisse uma pessoa boa, sei lá, uma pessoa que faz o bem para o próximo, que é um bom esposo, que ainda que não frequenta a igreja, mas sei lá, não faz o mal, isso não é justificativa para Cristo para te salvar. O que você precisa fazer? Acreditar em Jesus. Por quê? Ele morreu na cruz, como uma ovelha muda, sofreu o seu pecado e o meu no lugar dele, para que então eu e você tivéssemos salvação. Ou seja, a gente não fez nada. É o maior tesouro que a gente pode adquirir, que é a nossa salvação. Estar com Cristo na eternidade. Não tem nada nesse mundo que pode comprar isso. E isso é de graça. Por isso que o povo aqui de Gálatas começou a se desviar da fé. Por quê? Porque quando os judeus falam assim, não, para vocês estarem lá no céu, vocês têm que ser judeus. Vocês têm que cumprir a lei. Não é tão fácil assim. Por isso que eles começaram a andar para trás. Deu para entender o motivo? Bem, agora vindo aqui para o próximo tópico, né? Eu vou explicar a respeito da lei. Por quê? A lei aqui na Bíblia, ela vai se dividir em três tipos de lei. Mas antes de eu falar sobre isso, eu só quero explicar esse conceito da lei em si. Tanto é que se você olha aqui nesse livro, em Gálatas, ele diz que no versículo 25, que agora nós não estamos mais debaixo do ai, ou seja, debaixo da lei. Aí o que algumas pessoas entendem? Entendem de forma errônea, né? Eles interpretam que a lei do Antigo Testamento a gente pode pegar e rasgar o livro e ficar só com o Novo Testamento. Isso é errado. Primeiro, eu vou explicar aqui o motivo, né? Primeiro, explicando o que é lei. Olha, tem uma palavra na gramática que se diz assim, polissemia. O que é uma polissemia?
É uma palavra que, dependendo da frase em que você encaixar ela, ela vai ter significados distintos. Vou dar um exemplo. Ó. A palavra banco. Se eu colocar a frase banco nessa frase aqui, ó, o banco está lotado hoje. O que você dá de entender? Que uma agência lotérica está lotado. Aí você não vai conseguir entrar lá. Agora pega essa mesma palavra banco e coloca em outra frase. Vou sentar naquele banco na praça. O que dá de entender? Que você vai sentar em uma cadeira. Sei lá, uma cadeira de concreto. Ou seja, é uma coisa totalmente distinta de uma agência. Mas tem a mesma palavra. Outro exemplo também, a palavra mão. Ó, machuquei minha mão. Dá de entender o quê? Que eu machuquei um membro do meu corpo. Agora, se eu coloco em outra frase, ó, esta empresa está na mão dele. Vou dar aqui o exemplo dele. Ó. Esta empresa está na mão dele. O que dá de entender? Que ele é o responsável pela empresa. Ou seja, dependendo do contexto a qual coloca uma palavra, ela muda de sentido. Tem uma coisa semelhante aqui. Por quê? Quando a Bíblia fala sobre lei, principalmente no Novo Testamento, ela se divide em 3 categorias. Primeiro, a lei moral. Segundo, a lei civil. E terceiro, a lei cerimonial. Vou tentar explicar cada uma delas. E a junção dessas 3 leis forma a lei mosaica. E essas leis elas estão especificamente em 5 livros, que é o Torá, né, o Pentateuco. Aí o que acontece? Ó, a lei moral é a lei que ela tem princípios. Então, independente de estar no Novo Testamento ou no Antigo Testamento, é algo que de fato vai prevalecer. Um exemplo é os 10 mandamentos. Quando os 10 mandamentos fala bem assim, ó, não cobiçarás as coisas do próximo. Independente de estar no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, isso é válido para nós. Deu para entender? Agora, uma lei civil. É uma lei sobre a Constituição de Israel. Como assim Constituição? Tanto é que essa palavra Constituição, eu acho que nem existia naquela época, né? Mas o que é uma Constituição? Vamos pegar aqui o nosso contexto no Brasil. A Constituição brasileira é um livro que algumas pessoas escreveram e essas leis, independente do governo que vai entrar, é o que vai prevalecer. Então, isso é uma Constituição. Em Israel, o Pentateuco tinha algumas direções. Eu esqueci a palavra que eu ia falar, não é direção não. Mas tinha alguns textos que eram específicos para eles, como nação. Como eles se comportaram na sociedade, como eles deveriam respeitar o seu próximo, a questão do terreno e etc. Então, isso era uma lei civil. E também tem a última, que é a lei cerimonial, que essa é referente ao sacrifício, que eu já falei, e também referente ao ato de você se circuncidar. Vou até dar uns exemplos aqui, olha. Vou dar um exemplo aqui de lei civil e juntamente com lei moral. O primeiro exemplo aqui que eu quero dar é sobre filhos. Se você pega um versículo bíblico que fala sobre filhos no Antigo Testamento e pegar outro que também fala sobre filhos no Novo Testamento, eles vão ter diferenças. Porém, eles vão ter uma essência. Qual? A essência, se não me engano, do 4º mandamento, que o filho tem que obedecer pai e mãe. Olha um exemplo aqui do Antigo Testamento, que está em Deuteronômio 21, do 18 ao 21. Vou ler aqui para vocês. Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não os escuta, quando disciplinam, o pai e a mãe o levarão para os líderes. Este nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, e é devaso e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês. E todo Israel saberá disso e temerá. Ou seja, olha a instrução que esse texto aqui está dando. No Antigo Testamento, se houvesse algum filho que não obedecesse o pai e a mãe e chegasse ao ponto de ser, sei lá, um drogado, um bêbado, o que os pais faziam? Pegava esse menino, esse moleque, levava até os anciões, os líderes lá de Israel, e ele, juntamente com o povo, começava a pegar pedra e apedrejava o menino até a morte. Tanto é que, se você pega aqui um versículo também, ó, no Novo Testamento, que vai falar sobre uma coisa contrária. Olha o que diz em Efésios 1:3. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor. Por isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo ocorra bem e tenhas longa vida sobre a terra.
Ou seja, no Novo Testamento, está dizendo que se um filho obedecer o pai e a mãe, ele tem vida prolongada aqui na terra. Já no Antigo Testamento, se tivesse um menino que estivesse desobedecendo os pais, ele iria ser morto. Percebeu que, apesar de ter diferenças entre os textos, ele tem uma coisa em comum, que é um princípio? O quê? Você obedecer seu pai e sua mãe. Outro exemplo também, que também são textos que vão falar sobre a mesma temática, mas vai ter uma coisinha diferente ou outra, mas também vai ter o mesmo princípio, que é a questão do adultério. Se você pega em Levítico 20, 10, está escrito assim: se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Vocês sabem o que é executados, né? Ser morto. Ou seja, se lá na tribo encontrasse algum homem que estivesse coabitando com a esposa de seu próximo, tanto o homem que cometeu quanto a mulher iriam ser executados. Na maioria das vezes era apedrejamento. Agora, um versículo, também no Antigo Testamento, que é Provérbios, que vai falar sobre uma alusão referente a isso. Olha. Esse versículo aqui está em Provérbios 7. Se não me engano, acho que Provérbios 7, quase todo o capítulo, vai falar sobre a mulher adúltera. E vai falar sobre as consequências de você ter relação com uma mulher dessa. E lá do versículo, do capítulo 7 ao versículo 22 ao 23 em Provérbios, diz assim: imediatamente ele a seguiu como um boi levado ao matadouro, ou como um cervo que vai cair do laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado. Olha o que o texto está falando. Ele está falando que um homem que se permite ter relações com uma mulher que é casada é a mesma coisa do que um boi levado ao matadouro. O que é um boi levado ao matadouro? É um boi que ele vai ter um trajeto e ele não tem escapatória. Ele não pode, sei lá, fugir para a esquerda ou para a direita. Ele vai para um trajeto que ele sabe que ele vai morrer. Então, essa é a consequência do adultério. Lembra que lá em Levítico falava que o homem ou a mulher que tiver relações extraconjugais deveria ser morto? Esse texto em Provérbios reafirma isso. Outro texto já no Novo Testamento, Hebreus 13:4. Está escrito assim: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e adúlteros. Aí, óbvio que o texto não está falando que essa pessoa vai ser julgada aqui na terra, mas no grande dia, ou até mesmo aqui na terra, sei lá, Deus faz algum mover, né? Ou até mesmo, sei lá, no céu, quando a pessoa morrer, ela não vai para o céu, vai ser julgada. O que é que o texto está querendo dizer aqui? Que a pessoa que cometer adultério, Deus vai julgar eles. O próprio Deus vai punir ele de seu pecado. Ou seja, são textos que estão falando da mesma temática, mas cada um fala de uma visão diferente. Porém, eles têm a mesma essência, né? O mesmo princípio. Que é, se não me engano, acho que o último mandamento, que é não... Como é que é? Acho que é não... É alguma coisa para você não cobiçar a mulher do próximo, nos 10 mandamentos. Então, perceberam que, olha, a lei se divide em 3 tópicos, né? Lei moral, civil e cerimonial. Porém, atualmente, a lei civil e moral a gente já não considera mais. Mas a lei moral ainda continua. E até mesmo essas leis que a gente lia no Antigo Testamento, que a gente pode falar assim, não, isso aqui não serve para a gente. Sempre tem algum princípio que a gente pode usar. Vou dar um exemplo aqui no princípio acho que é Deuteronômios 21, né? Que eu li, sobre o filho rebelde. Vamos supor que tem aqui um irmão da igreja que tem um filho que está muito desobediente, ou seja, está começando a entrar na vida do tráfico, está querendo roubar, não obedece o pai, não obedece a mãe, pode até mesmo, muitas das vezes, no calor do momento, querer chegar a vias de fato e querer agredir o pai ou a mãe. O que o pai ou a mãe vai fazer? Vai deixar esse menino dominar a casa? Não. Pode muito bem expulsar de casa. Até porque, imagina, se você já tem um filho que está fazendo isso, e você tem filhos menores, e nem o pai e a mãe exortam essa criança, com certeza esse menino maior vai ser má influência para os menores, que vai olhar a atitude frouxa do pai ou da mãe e vai pensar assim, não, se meu irmão está fazendo isso, quando eu crescer eu também posso fazer. Aí, se você chegar ao momento de expulsá-lo de casa, você vai dar exemplo para os meninos. Falar assim, não, apesar do meu irmão ter escolhido a vida errada, não é melhor fazer isso, porque senão eu vou sofrer a mesma consequência do que meu pai fez com meu irmão mais velho.
Tanto é que é isso que o texto lá de Deuteronômios fala. Ele fala que o motivo pelo qual eles apedrejam aquele menino obstinado, né, rebelde, é para que o povo de Israel tema. Quem vai temer? As crianças daquela época. Vai falar assim, caramba, eu não vou desobedecer meu pai, porque olha o que aconteceu com esse cara. Deu para entender a essência? Deixa eu só beber aqui um pouco d'água. Beleza. Agora, vou ler só mais um versículo aqui, referente a isso, né? A questão das leis. Que é Efésios 2, do 14 ao 15. Está escrito assim: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um destruir... Perdão, vou ler de novo. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa e ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. O que o texto está querendo falar aqui? Ele falava referente a isso, que quando Cristo morreu na cruz, lá foi anulado as duas leis que eu falei, o quê? A lei civil e cerimonial. Foi a partir dali que não precisava mais matar os animais. Por quê? Os animais eram uma lei cerimonial, que eles davam uma visão referente ao quê? Ao sacrifício de Cristo. Então, a partir de fato que o Cordeiro Santo, que era Cristo, morreu na cruz pelo meio do seu pecado, já não valia muito você ficar matando animais. Então, a lei cerimonial passou de existir. Mesma coisa a questão da circuncisão. A circuncisão foi um pacto que foi feito no Antigo Testamento, referente ao quê? Era uma união entre o homem e o Deus, e também representava o corte do pecado. Por isso que cortava o prepúcio. Mas no Novo Testamento, Cristo, o ato dele ter morrido, já era a própria circuncisão. O ato de você acreditar em Deus, você já seria uma pessoa circuncidada espiritualmente. Tanto é que esse também é um argumento que Paulo dá aqui no versículo em Gálatas, referente aos judeus. Deu para entender? Amém. Caminhando aqui para o fim, agora eu quero falar do último versículo, né? Que é o versículo 28, que está escrito assim, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos sois um em Cristo Jesus. E o versículo 29 também. E sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Mas especificamente eu quero explicar melhor o versículo 28. E eu esqueci de falar, né, qual seria tipo, a temática da pregação, mas a pregação eu queria falar sobre igualdade. Por quê? Porque se você for, tipo assim, pesquisar até mesmo os povos antigos, sempre houve um determinado povo que se achava melhores do que os outros e acabava governando o mundo ou até mesmo subjugando outras pessoas que eram diferentes. Vou dar alguns exemplos aqui. Os próprios judeus, né? Você pega aqui em Gálatas. Eles se achavam melhores do que os gentios. Por quê? Eles achavam que, de fato, eles eram os escolhidos, pelo fato de eles terem nascido em Israel, e eles cumprirem a lei. Tanto é que teve um caso, lá em Atos 22, 21, que Paulo está pregando lá para uma multidão. E tem vários judeus. E Paulo está pregando, e os judeus, assim, a princípio, estão escutando ele. Só que a partir do momento que ele fala uma frase, que é exatamente em Atos 22, 21, que os judeus, tipo, endurecem o coração e querem atentar contra a vida de Paulo. A frase é o seguinte, Atos 22, 21. Vai porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Ah, mas vocês perguntam, beleza, o que isso tem a ver? Por que os judeus ficaram irados? Como eu já tinha falado, os judeus acreditavam que somente eles eram salvos. Então, se você falava que Cristo ou que Deus queria salvar os gentios, para eles era uma heresia tamanha. Tanto é que esse era um dos motivos pelo qual os apóstolos eram perseguidos. Eles eram perseguidos na maioria das vezes, ou por Roma, ou pelos próprios judeus. Então, quando Paulo falou essa frase, que Deus também quer salvar os gentios, os judeus que estavam ao redor deles se iraram e tentaram matar ele. Outro exemplo de perseguição. Isso aqui já é referente a tráfico, né? Tráfico humano. Se eu não me engano, é referente também ao povo árabe. O que acontece?
o maior tráfico humano que existiu em questão de anos, né, de durabilidade, foi o tráfico humano dos árabes, que durou quase 16 séculos. O que acontece? Eles traficaram pessoas desde o norte da África até o Egito. E esse tráfico aqui era diferente aqui do Brasil. Por quê? Apesar dos portugueses ter trazido aqui os escravos, trazido para cá, a gente cometeu deixa eu ler aqui a palavra. Miscigenação, né? Que é o quê? Tipo assim, a pessoa é branca, um português, vai e se casa com um africano. Um africano vai e se casa com um índio. Aí uma pessoa que já tem sangue português e africano vai e se casa com um índio, depois um italiano. Ou seja, tem a mistura de raças. Por isso que a gente é assim, né? Tipo, meu pai mesmo. Meu pai é um negão. É assim, eu não sou branco, mas também não sou negro, né? Aí se você vê minha avó, é mais negra ainda. Aí quando você vai nos parentes da minha mãe, tem um pessoal que é muito branco, bem mais branco que eu. Então tem essa diferença. E eu tenho certeza que na vida de cada um de vocês tem essa diferença também. Por quê? A gente é um país de raça misturada. Porém, nessa época aqui, olha, da escravidão dos árabes, eles eram... se bem que o pessoal também de antigamente que escravizava era racista, né? Mas eles eram ainda mais. Por quê? Porque eles não queriam misturar suas raças com os africanos naquela época. Aí o que eles cometiam? Eles cometiam... Quando você castra uma pessoa, ou seja, castra para não ter filho. Tanto é que daqui que começa a surgir os eunucos. O que acontece? Eles pegavam os africanos e eles tinham medo que algumas pessoas da elite tivessem relações com essas pessoas e aquele sangue, aquela raça, aquela mistura chegasse na elite também. Então eles castravam esses africanos com o intuito de não se misturar. Ou seja, lembra que eu falei que desde a antiguidade sempre existia um povinho que se achava melhor do que os demais? Aqui é mais um exemplo. Outro exemplo também é referente ao povo judeu, lá na Segunda Guerra. Tanto é que o povo judeu já é perseguido desde muito tempo. Tem até uma palavra que fala sobre isso, né, que é antissemitismo. O que é o antissemitismo? É o ódio contra o judeu. Um exemplo bem clássico que aconteceu foi na Segunda Guerra, com Adolf Hitler. Ele acreditava que ele era uma pessoa que tinha uma raça superior. Tanto é que esse nome foi dado de raça ariana, né? E por causa dessa mentalidade que ele tinha, que ele era superior aos demais, ele passou a perseguir os judeus. Tanto é que nessa época, o regime nazista matou mais de 6 milhões de judeus, com base nessa visão. Outro também que tem aqui, olha, deixa eu até abrir aqui meu celular aqui, que está anotado aqui. Foi também na época lá de Roma. O que acontece? Lembra que eu falei que eles escravizavam pessoas? E não era só negros, não. Era negro, branco, árabe. Qualquer pessoa que eles achavam inferior, eles escravizavam. Tem até um escritor famoso, que inclusive esse escritor aqui, olha, tem muito estudo, tanto referente a matemática e filosofia, referente a esse cara, que é Aristóteles. Olha o que ele falou num livro, se me engano, Política, é o nome do livro. Deixa eu achar aqui uma das coisas que ele falou aqui. Ó. Essa aqui é uma das frases que ele escreveu no livro. Aqueles que não têm nada melhor a oferecer, além da sua força corporal, destinados por natureza à escravidão. E para eles é vantajoso estar sob o comando de um senhor. Ou seja, ele está fazendo aqui apologia à escravidão. Outro texto aqui também, ó. Fica claro, então, que alguns homens são, por natureza, feitos para serem livres e outros para serem escravos. E que, para estes últimos, a escravidão é tanto quanto justo. Ou seja, ele está falando que aquela pessoa que está sendo escrava, que está sendo chicoteada, ela merece aquilo, é justiça. Outra aqui também, ó, é do mesmo cara, né? Do Aristóteles. O macho é, por natureza, superior e a fêmea inferior. E outro é governado. E o macho governa, né? Ou seja, desde aquela época sempre existia essa ideia de que a pessoa é criança, então não é superior a mim. É mulher, é negro, sabe? É qualquer outra coisa, eu vou subjugar. Agora, por que eu estou falando sobre isso? Porque olha o que o texto aqui está falando aqui, novamente, ó, em Gálatas 3:28. Nisto, não há judeu, não há grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos sois um em Cristo Jesus. O que o texto está falando aqui? Ele está falando que independente aí de você ser homem, mulher, você ser judeu ou ser gentil, que é nesse caso nós,
vou parafrasear aqui, você ser branco, ou sei lá, é africano, independente da sua raça ou classe social a qual você nasceu, Cristo, ele pode sim te salvar. É isso que ele está falando. Nós somos iguais referente ao quê? À salvação. Primeiro, que independente da tua etnia, você nasceu pecador. Então, sem Cristo, você já vai direto para o inferno. E segundo, que Cristo escolheu te salvar. Então, esse é o que o texto está falando. Ou seja, nessa época aqui, que já existia N formas de você discriminar uma pessoa, a Bíblia já falava que todos nós somos iguais. Tanto é que se você pegar aqui se você estudar um pouquinho de política, né? Até mesmo sobre filosofia, e você estudar aqui a política que rege aqui o Ocidente, né? Que é o quê? As Américas, a Europa, e pegar a política que rege lá o povo lá do Oriente, que é os árabes, e etc., você vai perceber que o Ocidente é um país, a maioria dos continentes é um continente livre. Por quê? Porque lá antigamente, os primeiros, quando foram escrever as constituições, as leis, eram cristãos. Por isso que hoje você vê mulher votando, você não vê uma perseguição entre, sei lá, tipo, entre racista querendo bater em negro, por conta do cristianismo. O cristianismo acabou dando liberdade. E isso aqui vem dessa época aqui. Por isso que eu quero falar para os irmãos, porque, olha, independente de quando você nasceu, se você é pobre ou não, se você é feio ou não, saiba que Cristo, ele te salvou. E você é uma pessoa que, independente da pessoa com qual você vai se comparar, você é igual. Referente ao quê? Ao valor. Eu estou falando de igualdade referente ao valor. Agora eu quero entrar aqui em um assunto um pouco polêmico, e eu prometo que eu já finalizo, tá bom? Eu acho que eu já me estendi bastante. Que é sobre pastorado feminino. Aí vocês perguntam assim, cara, o que tem a ver esse tema com isso, né? Mas o que acontece? Tem alguns irmãos assim, que muitas das vezes agem de má fé e pega esse versículo aqui, ó, Gálatas 3:28, para você defender o pastorado feminino. E o porquê que eu estou falando sobre esse texto? Porque, olha, o texto aqui, não sei se vocês perceberam, não sei se ficou claro, mas durante toda a minha pregação, o que eu estou querendo dizer que o texto está falando? Sobre salvação. Somos iguais referente a valor em Cristo. Tanto valor como homem, sem Deus, né, que somos pecadores e vamos para o inferno, também tanto como valor em salvação, de que Cristo salvou a gente. Ou seja, isso não vem de nós. Não é porque, sei lá, uma pessoa nasceu bonita, outra nasceu feia, aí o bonito foi salvo. Não é porque, sei lá, a minha cor é diferente da dele, então por isso Deus escolheu ele. Não. Deus escolhe todos. Deu para entender? Aí por que alguns pegam esse texto para defender o pastorado feminino? Porque eles dizem que se homem e mulher são iguais, logo uma mulher pode exercer o cargo pastoral. Porém, não é bem assim. Por quê? Olha, o texto está falando que somos iguais em valor. Porém, em função, somos diferentes. Vou até ler um versículo, um ou dois versículos aqui, olha, que vai falar sobre a diferença entre homem e mulher. Não diferença biológica, mas diferença referente a cargo, a função e etc. Deixa eu abrir um aqui. Caramba, cadê, menino? Ixi. Deixa eu pegar outro aqui. Espera aí, gente. Ó, um versículo que eu quero ler, está escrito em 1 Coríntios 11:3, que está escrito assim, ó, mas quero que saibam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Vou explicar primeiro esse texto aqui. Está falando que o cabeça de todo homem é Cristo, ou seja, Jesus é o cabeça de todo homem. Aí o cabeça da mulher é o homem. E o cabeça de Cristo é Deus. E olha uma coisa interessante. No último finalzinho do versículo fala que Cristo, ou nesse caso Deus, é o cabeça de Cristo. O que ele quer dizer com isso? Apesar de existir a Trindade e eles terem valor igual, há sim uma submissão entre eles. Tanto é que essa submissão é o quê? Deus seria meio que, perdão pela expressão que eu vou usar, mas sei lá, uma autoridade maior, e Cristo estaria um pouco abaixo. Não, como eu estou falando, não em valor, mas em função, exato. Mesma coisa entre um homem e uma mulher. Então quer dizer que no casamento entre homem e mulher, o homem é superior? Não, de maneira nenhuma. Percebeu que eu demorei aqui quase, sei lá, não sei se eu falei só 20 minutos ou 30 minutos, porque minha pregação é muito rápida. Mas percebeu que durante a minha pregação, eu tentei argumentar que, independente de você ter nascido homem ou mulher, branco ou negro, você é uma pessoa igual, tem o mesmo valor. Porém, devido às nossas diferenças biológicas,
temos funções diferentes. Até mesmo se você estudar biologia, tipo um homem, pode ter filho? Não. Quem pode ter filho? Somente uma mulher. Aí, se você estudar biologia, você vai ver a diferença. Então, na maioria das vezes, quando Deus manda os apóstolos ou profetas escreverem as diferenças entre homem e mulher na sua função, é referente a isso. Então por que a mulher não pode ser pastora? Primeiro, porque o homem é o cabeça da casa. E se você pega lá a descrição, lá, se não me engano, acho que em 1 Timóteo 3, acho que é 3, não sei, acho que é do 3 em diante, ele vai falar sobre as obrigações de uma pessoa que vai ter o cargo pastoral, né? Que é o bispo, que é o quê? Primeiro, não dado ao vinho, marido de uma mulher, só isso aqui já é difícil. Lá em 1 Timóteo também vai falar, marido de uma só mulher. E ele também fala que os filhos têm que obedecer o pai, porque se os filhos não obedecerem o pai, ou seja, não serem submissos, ele não serve para pastor. Novamente. Então, deu para entender, né? O motivo pelo qual eu quis falar sobre esse texto não foi sobre o pastorado feminino, não. Foi sobre a igualdade. Mas eu falei sobre ele também, só para, se caso algum dia vocês conversarem com alguém que pega esse versículo e distorce para tentar defender isso, vocês saberem que não vem da Bíblia. E eu até vou falar de onde que vem. Ó. Isso vem do feminismo. Por quê? Ó? Se você vê uma feminista, ela vai falar que homem e mulher é igual em valor e também em função. Ou seja, por isso que tem algumas modalidades olímpicas que você vê lá um cara que se diz mulher, né? Que está vestido de mulher, competindo com a mulher. Aí, no final, quem é que ganha? O homem. Por conta do quê? Da sua disposição física. Aí, da onde que vem essa ideia absurda? Que você vê, muitas das vezes, um homem competindo com uma mulher. Ou o cara falando que é mulher. Vem do feminismo. Porque, pensa, se o feminismo diz que nós somos iguais em valor, e principalmente em função, até mesmo na biologia, poxa, então, se eu me vestir de mulher, eu vou ser uma mulher. Não é mesmo? Então, isso vem do feminismo. Porém, o cristianismo, o que é que ele diz? Ele diz que homem e mulher é igual em valor, porém com funções diferentes. Amém, irmãos? Deu para entender? Eu quero chamar aqui o pessoal da equipe de louvor. Bom,